E aluno do curso de História, começamos agora a nossa quarta e última teleaula de História Antiga, hoje com esse título de O Império Romano. Meu nome é Fabiane Musardo, eu sou doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Perceba que nós, nessa disciplina de História Antiga, fizemos um percurso que pode ser resumido do seguinte modo. Começamos por pensar sobre conceitos referentes a essa análise da antiguidade, destacando várias vezes o quanto é fundamental pensarmos em qual o período em que essa leitura foi produzida. Por exemplo, se nós estamos falando sobre um historiador, um pesquisador, que fez a sua análise no século XIX, quando estava acontecendo essa consolidação do regime capitalista, nós temos essa leitura sendo ponto de partida, sendo a partir deste contexto que essa pessoa vai elaborar as perguntas para as quais ela vai se voltar para essa antiguidade, tentando entender esse passado. Pense que nós sempre estamos falando sobre pessoas lendo sobre uma dada sociedade em um dado momento, em um dado local, por meio de perguntas. Agora, as perguntas são feitas de acordo com aquilo que nos interessam. Se eu estou vivendo o século XIX, momento de imperialismo, consolidação de capitalismo, é este o meio com o qual eu vou criar minhas perguntas e é com essas perguntas que eu vou me voltar para a antiguidade. Depois falamos sobre a antiguidade oriental, destacando ali características da civilização egípcia, da Mesopotâmia. Falamos também sobre China, Índia, Japão. Falamos na última aula sobre Grécia Antiga e agora, para finalizar a nossa disciplina, falaremos sobre Roma na Antiguidade. Perceba que nós sempre temos recortes. O que significa isso? Significa que é impossível nós aqui tratarmos de toda a complexidade de cada uma dessas civilizações. Por isso, nós fazemos escolhas. Os tais recortes são sempre presentes na análise dentro da ciência histórica. Isso significa que, é claro que você precisa buscar saber mais. Também daquilo que te atrai mais, por algum motivo, que você acha mais interessante, que você acha mais curioso, que você tem uma vontade também de saber mais sobre isso. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos aqui a contextualização dessa aula de hoje, então. Diversas conotações de Roma. O que significa isso? Se eu falo Roma, eu posso estar me referindo à atual cidade de Roma, capital da Itália. Ao mesmo tempo, eu também, ao falar Roma, posso estar fazendo referência à Roma Antiga, cidade em torno da qual se formou um dos maiores e mais conhecidos impérios de todos os tempos, o Império Romano. Veja só, nesta aula, toda vez que eu falar sobre Roma, eu estarei fazendo referência única e exclusivamente à Roma da Antiguidade. Mas eu não vou falar toda vez Roma Antiga, eu vou falar Roma. Ok? Então, já um combinado para nós começarmos essa aula. Outra coisa que eu quero destacar e que é importante para a gente pensar também de início, né? Note, o título da aula é Império Romano. Porque nós falamos em civilização romana, automaticamente nós acabamos pensando em Império Romano. Por quê? Porque se trata de um dos maiores impérios que já existiu, na história como um todo, não somente na Antiguidade. Acontece que a organização política social romana nem sempre teve uma organização baseada em império. Império, na verdade, é a terceira e última forma de organização desta civilização. Primeiro nós temos a monarquia, depois nós temos a república, depois e somente depois nós temos a formação do império. Veja então que é curioso vir direto à nossa cabeça essa fase imperial, sendo que é a última, né? Sendo que séculos e séculos já tinham se passado até que essa configuração veio a ser formada nessa civilização. E quando ela chega ao seu fim, inclusive, é nessa fase de império. Ao mesmo tempo que é o apogeu da civilização romana, também é na fase de império que nós temos o declínio e o fim dessa civilização, sendo esse, inclusive, um dos assuntos que a gente vai abordar hoje. Fechamos esse bloco. Pense comigo quanto a esse termo, mito. Mito é uma palavra, um conceito que nós utilizamos para fazer referência a uma história
que normalmente explica a origem de alguma coisa, a origem de algo. É uma história que mistura realidade e mistura com fatos sobrenaturais, fatos que nós poderíamos colocar um nome, por falta de palavra melhor, de ficção. Significa então que mito não é uma história que se baseia única e exclusivamente em algo que é concreto, ou em algo que é palpável, ou em algo que nós podemos conceber no mundo mais real. Mistura histórias. Mito de origem de Roma diz muito respeito a um mito principalmente. Acontece que não existe um único mito de formação de Roma. Aqui eu destaquei este, porque ele é o mais conhecido e tem toda uma simbologia em torno dele. Vamos para a tela, por favor. Eu trouxe então aqui a fundação de Roma a partir do mito dos irmãos Rômulo e Remo. Vamos ver juntos então. A lenda mais conhecida e popular entre os próprios romanos conta que a cidade foi fundada por Rômulo, filho do deus da guerra, Marte, e de Reia Sílvia, filha do rei Númitor. Amúlio, irmão de Númitor, destronou seu irmão e obrigou sua sobrinha a tornar-se uma sacerdotisa, o que a levou a jogar seus filhos gêmeos, Rômulo e Remo, nas águas do rio Tibre. Perceba que aqui nós temos uma referência geográfica, inclusive a região. Seguindo então esse mito. Milagrosamente, os meninos salvaram-se e foram criados por uma loba. Ao se tornarem adultos, restauraram o pai no trono e pedem permissão para fundar uma cidade às margens desse rio onde eles foram abandonados. Entretanto, eles acabaram brigando, Rômulo acabou matando seu irmão. Veja, aqui nós temos a lenda principal, o mito principal, que nada mais é do que dos irmãos Rômulo e Remo, que teria marcado o início, essa origem da civilização romana. Há outro mito, por exemplo, o mito de Enéas. O mito de Enéas se baseia na ideia de que Enéas, após a guerra de Troia, teria navegado até a Península Itálica, que nós sabemos que é ali que se localiza a civilização romana, e teria iniciado seu governo. Após a morte dele, os seus descendentes teriam seguido esse governo, seguido no comando, até se chegar em Númitor, que na própria lenda aqui que nós falamos dos irmãos Rômulo e Remo, ele, Númitor, que seria avô de Rômulo. Perceba então, não há um único mito para se explicar essa origem de Roma. Contudo, o mais conhecido, o mais famoso, sobre o qual mais se fala, é justamente este que conta a história desses dois irmãos que teriam sido abandonados pela mãe, encontrados por uma loba, cuidados por essa loba, crescido e conseguido retomar esse poder. Apesar da desavença entre eles que ocorre assim que vai se fundar definitivamente a civilização romana. Em torno desse mito tem toda uma simbologia também que diz respeito às várias esculturas da loba e dos irmãos que existem. A mais famosa dessas esculturas se encontra hoje no Museu Capitolino e existe toda uma pesquisa bastante avançada em relação a essas esculturas. Vamos para a tela, por favor? Eu trouxe aqui uma imagem dessas esculturas, não é a única, existem várias, como acabei de dizer. A mais famosa, então, fica nesse Museu Capitolino, e ela, inicialmente, acreditava-se que tinha sido fabricada, que tinha sido feita em torno do século V a.C. Contudo, depois de mais pesquisas, chegou-se à conclusão de que essa escultura provavelmente foi feita no século XIII. Por que se chegou a isso? Porque a técnica que foi utilizada para se trabalhar com bronze na confecção dessa escultura não era conhecida no século V a.C. Até onde se tem conhecimento, essa técnica para se trabalhar com o bronze data do período medieval. Então, seria no século XIII que essas esculturas teriam sido feitas. Além disso, há uma teoria que diz que a inclusão da escultura dos irmãos foi feita somente no século XV. Então, a escultura original traria somente a loba.
depois de 2 séculos, teria sido incluso, né, ali a figura dos irmãos. Perceba o quanto é interessante aí nós termos uma relação, um diálogo mesmo, entre ciências diversas, com conhecimentos diversos, ferramentas e recursos diversos, inclusive para se pensar sobre datação de escultura. Aí você pode estar pensando, é uma pergunta boa essa na verdade, é curioso isso, né, de no século XIII, alguém pensar com as ferramentas, com as técnicas de produção de escultura de arte que se tinha ali no período medieval, um período marcadamente voltado para a igreja, voltado para o cristianismo, pensar em fazer uma escultura que remeta à antiguidade e justamente numa mitologia ligada ali à criação da civilização romana. Vamos para a tela, por favor. Nós temos, então, independente de qual mito seguir, se esse de Enéas ou esse dos irmãos Rômulo e Remo, Roma sempre destinada a uma trajetória poderosa. Desde sempre anunciada como a dominadora dos outros povos, ou seja, independente se nós pensarmos no mito dos irmãos ou no mito de após a Guerra de Troia, Enéas teria navegado pelo Mediterrâneo, ido até a Península Itálica e tudo mais, nós temos ali uma presença de uma grandeza, de um futuro brilhante, de um futuro grandioso dessa civilização. Pense, inclusive, que, não agora, não nessa fase inicial da sua formação, já na fase de império, né, na última fase da civilização, vai se criar, inclusive, o conceito, a ideia de bárbaro. E o bárbaro é justamente aquele que não é romano. Então, note que essa ideia do romano enquanto uma civilização com C maiúsculo mesmo, enquanto um povo baseado na grandiosidade, enquanto um povo majestoso e de um futuro brilhante, se faz presente na história dessa civilização como um todo, desde os seus mitos de origem até o seu final. Note que mesmo um mito que se mistura ali uma história real com uma história, com muitas aspas, inventada, nós temos uma grandiosidade. Pense, por exemplo, que são irmãos que são colocados numa cesta em um rio e são encontrados. E não somente são encontrados, como são encontrados por uma loba e cuidados por essa loba. Então, note a grandiosidade, a singularidade desses irmãos que teriam dado origem a essa civilização segundo este mito. Fechamos esse bloco. Falar sobre os etruscos é necessário quando nós falamos sobre civilização romana. Por que isso? Porque primeiro, o que nós sabemos sobre os etruscos vem dessas fontes ligadas à civilização romana. Segundo, porque os últimos reis romanos eram reis etruscos. Então não é à toa que nós temos essa ligação com os etruscos tão presente na história romana. Vamos para a tela, por favor. Nós temos então a ligação com esses etruscos. Perceba aqui a presença de uma cerâmica, né? Nós temos sempre que realçar, principalmente na história antiga, mas não somente nela, longe de ser somente nela, a importância desse diálogo da história com ciências como a antropologia e a arqueologia. Porque boa parte daquilo que nós temos de informação sobre civilizações, e principalmente civilizações da antiguidade, advém justamente dessas descobertas, dessas ornamentações, desses formatos que têm as cerâmicas desenvolvidas por esses povos. No caso dos etruscos, por exemplo, a escrita desenvolvida por eles ainda não foi decifrada, mas nós temos uma série de cerâmicas detalhadas, como nós podemos ver ali na imagem, né? Os etruscos que organizaram cidades independentes, que por volta dos séculos 8 ou 7, não se tem a precisão ali do século, antes de Cristo, uniram-se em torno de um império, cuja duração foi efêmera. Não se sabe, inclusive, de onde esses etruscos teriam vindo antes de habitar ali o território da Península Itálica. Acontece que a organização etrusca, a organização social etrusca, tinha características semelhantes à organização dos gregos e à organização dos povos orientais. A gente pode perceber, então, que um contato, ainda que fosse um contato mais comercial,
o que é possível, existia entre esses povos. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui, então, nós temos a monarquia romana, que tem uma semelhança com o regime político etrusco, quando nós temos o poder concentrado nas mãos de algumas famílias aristocráticas, agrárias e guerreiras. Perceba isso. Essa presença da ideia de conquista, de conflito, é marcante na história romana como um todo, desde a sua fundação. A localização, essa posição social, esse privilégio da aristocracia também é marcante na história romana desde sempre. Nessa fase de monarquia, nós temos os 3 últimos reis romanos sendo etruscos. É daí a dinastia que nós chamamos dos Tarquínios, os reis Tarquínios. Inclusive, o mito que conta a passagem, o fim da monarquia e início da república tem ligação direta com uma derrubada desses reis etruscos. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui, então, nós temos, em 509 a.C., o enfraquecimento dessas famílias etruscas. Por quê? Devido a uma sublevação dos patrícios, ou seja, este grupo social em específico começa a fazer frente a essa posição política, a esse privilégio, a esses benefícios que possuíam essas famílias etruscas, principalmente esses 3 últimos da dinastia dos Tarquínios. E é aí que nós vamos ter a derrubada da monarquia e advento da república. Como não poderia deixar de ser, né? É claro que nós vamos ter uma mitologia contando como que pode ter acontecido essa passagem de um regime político para outro. Agora, já dá para a gente pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, se nós temos um grupo específico se voltando contra esses etruscos que ocupavam o poder, nós podemos deduzir já que este grupo em específico, que é chamado de patrício, é que vai assumir esse poder na passagem da monarquia para a república e que vai haver como que a substituição de um pelo outro enquanto camada social privilegiada. Saem os etruscos, entram os patrícios, ou seja, não é uma mudança radical. Por quê? Porque nós temos o restante da sociedade seguindo mais ou menos do jeito como estava antes. Vamos para a tela, por favor. Aqui eu trouxe, então, esse mito. Vamos ver aqui juntos a transição contada por Tito Livio. Tarquínio, o rei etrusco de Roma, estava fora da cidade, deixando seu filho, Sexto Tarquínio, no comando de Roma. Sexto Tarquínio violentou uma mulher de nome Lucrécia durante um banquete. Lucrécia relatou o ocorrido a seu marido e se suicidou na sequência. Seguido aqui, este reuniu outros patrícios igualmente revoltados com o acontecido e derrubaram a monarquia dos Tarquínios. Perceba que aqui nós temos um mito que gira em torno de uma ação positiva por parte dos patrícios. Os patrícios teriam se revoltado com algo que é de fato revoltante e teriam formado uma coesão, um grupo unido que se voltou contra aqueles que governavam Roma naquele período. E esse levante, essa união e esse levante é o que teria possibilitado a retirada dos etruscos do poder, o assumir o poder por parte dos patrícios e, logo depois, a passagem de um governo monárquico para um governo republicano. Aqui nós estamos falando de um mito. Ou seja, um mito é essa história que tem partes verídicas, partes não verídicas, ok. Acontece que, vamos para a tela, por favor, teve uma escavação em específico em que se comprovou que ao menos uma violenta revolta contra os reis etruscos ocorreu na virada do século VI para o século V a.C. De novo, perceba a importância do diálogo, da conexão entre ciências diferentes. Estamos falando aqui de escavações arqueológicas. Então, por meio do desenvolvimento, da pesquisa, da descoberta, do trabalho de pessoas de uma ciência específica, no caso a arqueologia, descobriu-se que alguma coisa, algum motim, alguma revolta, de fato aconteceu. Isso
juntando a essas histórias que foram escritas por pessoas diversas, narrando esse levante, que pode não ter sido exatamente assim, afinal de contas trata-se de um mito, mas servem para dar corpo, para dar mais valorização, digamos assim, a esses modos de se pensar sobre como ocorreu a saída dos etruscos da política romana, a subida ao poder por parte dos patrícios e também essa passagem da monarquia para a república. Fechamos esse bloco. Mudanças e continuidades, ou mudanças e rupturas, permanências e rupturas, são expressões de uso recorrente na história. Por quê? Porque se eu falo o seguinte, a primeira organização política romana foi a monarquia, a segunda foi a república. Automaticamente você já percebe que alguma coisa mudou. Afinal de contas, aquele que governe como governa num regime monárquico é diferente daquele que governe como governa num regime republicano. Ocorre que, se nós pensarmos um pouquinho mais, talvez mude, porque muda alguma coisa, mas não mude tanto assim. O que significa isso? Às vezes nós temos uma mudança mais abrupta, às vezes nós temos uma mudança que é mais superficial de uma dada realidade. Nesse caso romano em específico, eu vou ter a saída de um grupo do poder e a entrada de outro grupo no poder. Ok, isso é uma mudança, então ocorreu mudança. Se eu tenho a saída de um regime monárquico e o início de um regime republicano, eu tenho outra mudança. Acontece que era uma aristocracia que estava no poder quando era monarquia e é uma aristocracia que segue no poder quando há uma república. Mudou quem da aristocracia, mas segue sendo aristocracia. Então a gente nota o quê? Ao mesmo tempo que existe uma permanência, existe uma mudança. Depende o que nós estivermos olhando, vai se ter uma mudança maior do que a permanência ou o contrário. Vamos para a tela, por favor. Então, mudanças e permanências, né? O rei é substituído por 2 cônsules eleitos anualmente. Perceba, já é uma mudança. Porque um rei, como todo mundo sabe, é alguém que assume um poder e é um poder vitalício. Ele fica ali até ele morrer, a menos que alguma coisa aconteça, mas aí é uma exceção, não é a regra. O cônsul, por sua vez, era eleito todo ano. Então, há uma mudança de cônsul. Então, já é uma mudança de fato. A principal função desses 2 cônsules era justamente comandar o exército. Veja, a ideia de conquista, a ideia de conflito está presente desde a origem mesmo dessa civilização romana. Havia também no regime republicano a presença do Senado. Qual era a função desse Senado? Bom, alguém precisava escolher esses cônsules todos os anos. Quem fazia isso era o Senado. Além disso, o Senado tinha ali também a função de aconselhar esses cônsules, podendo inclusive vetar decisões desses cônsules. Daí a gente pode já entender, por exemplo, os choques que existiram em algumas situações. Afinal de contas, esses 2 cônsules tinham um maior cargo na política romana. Tá certo, é isso mesmo. Mas algo que eles propusessem poderia ser barrado, poderia ser vetado pelos membros do Senado. Quem formava o Senado? Também era aristocracia. Então perceba, é uma ruptura, mas não é uma ruptura completa. Até mesmo porque nunca existe uma ruptura completa. Se você rompe completamente com o que existia antes, você perde referência. Você tem uma ruptura que, como é que você vai continuar se identificando com aquela história, com aquele povo, com aquilo tudo que estava sendo construído? Então, uma ruptura, ela pode ser, e às vezes é, muito maior, numa intensidade, numa escala maior, mas ela nunca é 100%, ela nunca é integral. Nesse caso, nós temos a aristocracia formando o Senado, a aristocracia escolhendo 2 pessoas, dentre ela mesma, para ocupar esse cargo de cônsul. E esse Senado que pode vetar decisões tomadas pelos cônsules e entrar em choque com isso. Havia também na política romana, nesse momento, a criação de um cargo que é o cargo de ditador. Mas aí nós precisamos pensar, por quê? Porque se eu falo o seguinte, o ditador fulano, vem automaticamente na cabeça um poder ditatorial
mais próximo àquilo que nós entendemos como ditador hoje. Tá? Então, alguém que concentra os poderes em sua mão, que normalmente toma o poder por meio de um golpe e que fica ali concentrando cada vez mais esse poder, acabando com qualquer tipo de oposição. Seria ali, resumidamente, as características de um ditador na atualidade. Acontece que um ditador na Roma antiga era bem diferente. Vamos para a tela, por favor? Eu trouxe aqui, então, um fragmento para a gente entender isso. Em tempos emergenciais, como no caso de uma invasão de seu próprio território, os romanos apelavam para um cargo temporário com poderes extraordinários. Veja, é uma pessoa que é escolhida para ocupar esse cargo de ditador por um tempo específico. E nesse tempo específico, ele tem mais poderes do que ele teria em qualquer outro momento. Devido à sua natureza extraordinária, ditadores não eram eleitos, mas nomeados pelo cônsul, podendo servir por até 6 meses ou durante o tempo da emergência. Note isso. O cargo principal da política romana aqui é o do cônsul. Em um caso singular, em um caso de exceção, esses 2 cônsules escolheriam uma outra pessoa, claro que seria da aristocracia também, para ocupar esse cargo de ditador, para solucionar o problema. E para que essa pessoa solucionasse o problema, ela teria mais poderes do que o cônsul, obviamente. Mas é um cargo temporário, entra aí, resolve e sai. Você tem 6 meses para resolver. Se não der conta, aumenta um pouquinho, mas vai sair. É bem diferente de um cargo de ditador agora do século XX, por exemplo, da contemporaneidade. Porque um ditador hoje, como disse há pouco, é esse que normalmente assume o poder por meio de um golpe e vai concentrando esse poder cada vez maior em suas mãos, não tem a mínima intenção de sair do poder, a mínima. Por exemplo, uma ditadura na Nicarágua que começou nos anos 20 durou até 79, quando foi derrubada por um movimento popular. Então nós temos décadas de ditadura. Então não é provisório, não é no sentido assumir aqui um cargo de ditador e por daqui 6 meses eu saio. Não, ditadura na contemporaneidade é bem diferente, um ditador na contemporaneidade é bem diferente de um ditador na Roma Antiga. Nós precisamos nos atentar quanto a isso, porque senão nós cometemos aquilo que é um pecado na história, que é o tal do anacronismo. Ana é não, cronismo é tempo. É quando nós misturamos tempos. Então, por exemplo, eu projetar lá na Roma Antiga a ideia de ditador atual, sendo que não é. Tem o mesmo nome, mas não é a mesma coisa. Vamos para a tela, por favor.
Seguindo aqui, nós temos a passagem da monarquia para a república, então, que não representou o aumento da participação popular, porque, resumidamente, é a aristocracia que compõe esses grupos, que compõe tanto o Senado e que também são os dois cônsules. E aí, isso gera uma tensão permanente entre a aristocracia e a plebe. Quem é a plebe? É todo o resto da sociedade romana que não compõe esse grupo seleto que ocupa esses cargos de poder e que tem esses benefícios, esses privilégios sociais. Nós temos que lembrar, contudo, que essa plebe é uma camada muito grande da população e que, inclusive, compõe o exército romano. Por isso, precisava-se arrumar algum jeito de tentar diminuir essas tensões. Vamos para a tela, por favor. Nós temos, então, a criação da famosa lei das 12 tábuas, datadas ali de 450 a.C. O que visava isso? Aumentar a participação dos plebeus com vistas a acalmar as tensões sociais tão comuns. Qual é a regra das 12 tábuas? O conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Basicamente, a lei das 12 tábuas consistiu em se escrever a lei. Aí você pode pensar, mas que diferença que faz? Se a lei é a mesma ou só está escrita? Faz bastante. Porque está escrito, então está registrado qual é essa lei. Pelo menos eu sei do que se trata. É diferente de se ela é só oral e, a Fabiane fez alguma coisa, a punição é essa. O fulano fez a mesma coisa, a punição é outra. Porque o fulano é da aristocracia. Consegue entender a diferença? Se, em tese, se tem uma situação igualitária de direitos e deveres também. O que se estabeleceu nessa lei das 12 tábuas? Vamos para a tela, por favor. Nós temos alguns exemplos aqui. A abolição da escravidão por dívidas, a criação do cargo de tribuno da plebe, que estavam ali e que defendiam os interesses da plebe. Só que tem o detalhe, esse tribuno da plebe podia vetar proposições do Senado, mas não poderia propor. Ainda assim, barrar certas coisas já era um avanço naquele contexto. E a revogação da antiga norma que vetava o casamento entre plebeus e patrícios. Perceba, não é uma lei que traz mudanças absurdas na sociedade romana. Mudanças absurdas não é, mas tem mudanças significativas. O próprio fato disso estar escrito já se concretiza que, pelo menos na teoria, as regras serão as mesmas, independente se trata de alguém que é integrante da plebe ou da aristocracia. E ainda, por exemplo, acaba com a escravidão por dívida. Então, você favorece um determinado grupo da sociedade que estava sujeito a esse tipo de punição. Fechamos esse bloco. Já que estamos falando sobre exército, conquistas, essa SP tem o nome de Júlio César, porque trata desse que é um dos grandes generais romanos. Vamos para a tela, por favor. Júlio César, então, apresentando essa SP. O seu desafio é abordar o tema Júlio César a partir da obra de Dante. Veja, o tema é esse e o modo já é estabelecido. Primeiro, seria preciso pensar, identificar, verificar como que o Júlio César aparece nessa obra do Dante Alighieri. Vamos para a tela, por favor. Nós temos aqui, então, a obra A Divina Comédia, que nada mais é do que uma jornada, né? Narra a jornada do poeta em companhia de Virgílio, que é um autor romano, e Beatriz, a sua amada, pelo inferno, purgatório e paraíso. Aí você pode estar pensando, como assim? É uma jornada. Sim, uma jornada. Tem vários filmes de jornada, né? Que inclusive trazem grande bilheteria atualmente. Acontece que ele não está em qualquer lugar. Ele está passando pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. O Dante escreveu essa obra no período medieval. Pense comigo. O período medieval é o momento em que nós temos a teologia, né? um teocentrismo, não teologia, um teocentrismo muito marcante. Tudo se volta para Deus. A igreja é a principal instituição. Não é à toa que é uma jornada que passa por essas três instâncias: o céu, o purgatório e o inferno.
Vamos para a tela, por favor. Na Divina Comédia, como que surge tal do Júlio César, né? Nós temos figuras ilustres da antiguidade e de seu próprio tempo, recebendo a punição ou recompensa por seus atos em vida. Agora nós temos que pensar, ok, figuras ilustres, significa que em algum momento o Júlio César vai aparecer. Como ele aparece? O Júlio César, na obra do Dante, aparece 2 vezes. E as 2 vezes ele aparece no inferno. Aí você pode estar pensando, ok, então Júlio César foi condenado pelo Dante nessa obra que ele escreveu no período medieval. Mas não, ele aparece no inferno, mas em nenhum dos casos ele é condenado. Nós temos então a leitura de que Dante é elogioso a César. Por quê? Porque o salva dessa condenação, ao mesmo tempo em que lança os seus traidores a esse mais cruel dos destinos. Ou seja, ao mesmo tempo que o Dante vai salvar o Júlio César, ele não vai salvar aqueles que traíram Júlio César, na famosa história que todo mundo conhece. Aí nós podemos pensar que se trata de uma fonte escrita por uma pessoa em específico num período medieval, falando sobre uma figura ilustre da antiguidade. A escolha do Dante quanto a essas três instâncias, né, o céu, o purgatório, onde aparece o Júlio César, o fato dele ser perdoado e aqueles que o traiu não serem perdoados. Vamos para a tela, por favor. Nós precisamos então pensar o quê? A contextualização. A tal da contextualização que é necessária em qualquer análise histórica, né? Então, o Dante escreveu durante a Idade Média, bem no começo ali do século XIV, a sua obra é quase uma expressão do pensamento da época, dominado pelo poder da igreja. Perceba, é uma escolha do Dante colocar essas 3 instâncias. É uma escolha dele colocar Júlio César dentre os personagens. É uma escolha dele perdoar o Júlio César da nação eterna no inferno. É uma escolha dele. Mas a simples presença desses lugares na obra diz muito sobre a época em que ela foi escrita. Não é uma época qualquer, é uma época que se volta para aspectos religiosos. É a época do teocentrismo, como você bem sabe. Fechamos então esse bloco. Novamente, já que estamos falando em conquistas, em exército e em fontes, vamos para a tela então ver a interação? Vamos lá? O filme Gladiador foi muito bem recebido, sucedido do ponto de vista comercial, e a partir dali surgiu mais um monte de filmes sobre a antiguidade. Como você poderia exibi-lo aos seus alunos, refletindo com eles sobre a importância do presente na construção de Roma do filme? Pense um pouquinho sobre isso.
O maniqueísmo é muito presente em produções nesse sentido. O maniqueísmo é quando nós temos uma divisão entre bem e mal. Então, um personagem que é só bom, o outro personagem que é só ruim, né? Como se nós fôssemos uma coisa só. No caso do gladiador, pense ali na benevolência com que é retratado, por exemplo, o exército romano, quando nós comparamos com os outros exércitos. Então, o exército romano ele é mais bonito, ele é o exército da união, ele é o exército da preocupação com os seus guerreiros, enquanto os outros exércitos não, eles são desprezíveis, eles são feios, eles são o outro, né? Então, tem muito ligação com essa ideia do romano de um lado, né, e do bárbaro, e desse que não é o romano, que é outra coisa inferior do outro. Então, nós precisamos pensar, problematizar isso. Não é característica exclusiva do filme Gladiador. Quando nós falamos, por exemplo, do filme 300, de Esparta, já ressaltando ali a história grega, nós temos também essa característica, né, desse exército coeso, desse exército que é quase bonito de ver. Na verdade, é uma produção voltada ali para uma morte, né? É uma pulsão de morte que se tem no filme, mas se cria um embelezamento todo que romantiza a situação, né? Então, essa questão precisa ser pensada para se utilizar vídeos como esses em sala de aula, mas são fontes bem legais, inclusive por possibilitarem esse tipo de problematização. Fechamos esse bloco. A República Romana vai chegar ao fim depois da formação do que nós chamamos de triunviratos. Os triunviratos chegam ao seu ápice com a ascensão de uma pessoa em específico, que é o Otávio Augusto. Isso acontece quando o exército romano começa a conquistar cada vez mais territórios, esse domínio da civilização romana se estende cada vez mais, ao mesmo tempo em que aumenta também cada vez mais a disputa, essa competitividade entre as pessoas que compunham esse exército, principalmente os generais romanos. Vamos para a tela, por favor. Nós temos então a formação dos triunviratos. O primeiro triunvirato se forma no ano 60 a.C., contando ali com a presença do Pompeu, o Crasso e o Júlio César. Triunvirato porque são 3 pessoas, ok? Esse primeiro triunvirato, como nós sabemos, acaba ali com a conquista do próprio Júlio César. O segundo triunvirato ocorre já com a formação por parte do Otávio, o Marco Antônio e o Lépito. E termina com a ascensão de Otávio, esse que nós estamos vendo aqui na imagem. E não é à toa também que é uma imagem, uma postura de vitória. Justamente porque, veja esse fragmento, após vencer seus opositores, acabou por tornar-se o único grande general. Todos eles eram generais e disputavam o poder entre si, mas Otávio se tornou vencedor, né? Logo reconhecido pelo Senado como o principal, sendo chamado por isso de príncipe. Veja só a contradição, né? Como assim se chamar de príncipe alguém num regime republicano? Então a gente já percebe que tem algo que não bate. Recebeu assim o título de Augusto, o Venerável. Esse regime passou a ser conhecido por isso como Principado ou Império, pois o governante era o príncipe, um general vitorioso do exército. Veja isso. O fim do segundo triunvirato e a ascensão de Otávio marca o fim da República e o início do Império Romano. Contudo, quando Otávio assumiu o poder, ele se dizia, enquanto um governante, queria preservar a República. Mas isso é uma contradição, é um paradoxo, porque inclusive ele era chamado de Otávio Augusto. E Augusto, naquele momento, nessa civilização em específico, tinha esse significado de o venerável. Isso nunca tinha acontecido na história romana. Nenhuma outra pessoa, por mais importância que tivesse alcançado, tinha recebido este nome. Então nós temos ali o início de uma trajetória bastante longa de Otávio Augusto no poder romano. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui, então, nós temos Os Feitos do Divino Augusto. Esse é o título de um livro escrito pelo próprio
Otávio, note o quanto ele gosta dele mesmo, né? Os feitos do divino Augusto. Augusto já é o venerável, mas você põe divino ainda. Então você cria toda uma aura em torno dele. Ele que escreve esse livro. Ele ressalta os feitos dele em suas obras, ao mesmo tempo em que ele vai ser um incentivador das artes, mas não qualquer tipo de artes, e sim uma arte que se voltasse para ele também e para suas grandes obras, né? Tenta se mostrar como um restaurador da República. O que significa isso? Essa República estava em xeque, no sentido de que esse crescimento do exército, o crescimento das conquistas e o crescimento da disputa entre os generais tinha criado um clima de instabilidade. Essa república, então, estava instável por conta dessa situação de disputa entre generais. Otávio Augusto, ao vencer os outros, queria se mostrar enquanto aquele que apaziguaria a República Romana. Mas ele ganha dos seus adversários e já recebe esse nome de Augusto e já começa a ter um poder que não encaixava num governo republicano, que só seria possível de ser isso de Augusto em outra forma de governo. Vamos para a tela, por favor. Nós vamos ter então a transição da República para o Império, o que é marcado por intensas disputas políticas e pela capacidade estratégica de Augusto. E daí nós vamos ter o governo dele por mais de 40 anos. Otávio Augusto fica no poder por 41 anos. Pense comigo, alguém ficar no poder por 4 décadas é muito tempo. Alguém ficar no poder por 4 décadas, num período em que a expectativa de vida era tão mais baixa do que é hoje em dia, é absurdamente muito tempo. Então, Otávio Augusto, assim que assume o poder, de fato vai arrumar estratégias para apaziguar a situação, porque isso, inclusive, era necessário para que ele se mantivesse no poder. Vamos para a tela, por favor. Seguindo, então, nós temos o estabelecimento de uma rara paz interna nos assuntos políticos romanos. Tanto é que esse período é chamado de Pax Romana. Qual é a definição clássica da Pax Romana? É quando se protege as fronteiras para evitar esses ataques de outros povos. Ao mesmo tempo, ele fez esse incentivo às artes, sendo que esse período é inclusive chamado de século de Augusto. Perceba que o nome dele, a presença dele, se faz presente, se faz marcante em tudo. Então, nas artes que são produzidas, no nome que é dado ao período, no livro que ele mesmo criou, então os feitos do Divino Augusto. E ele vai, inclusive, patrocinar produções de arte. Nós temos aqui poetas como Horácio, Virgílio, que vão ter suas obras incentivadas e financiadas pelo governo romano, em específico por Otávio Augusto. Então ele cria uma situação que possibilita a sua permanência no governo. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui, interpretações do século XX sobre a economia romana. Ok, um governo de mais de 40 anos, tem esse apaziguamento, mas como que essa economia romana foi pensada no século XX? Não pensada na antiguidade, sim no século XX. Aqui nós temos esse autor, o Mikhail, que vai ser chamado de modernista. Ele, nessa obra, que é a sua mais conhecida, História Social e Econômica do Império Romano, defende que a economia romana era alicerçada em conceitos modernos, acumulação de capitais, lutas de classe, revolução. Perceba que ele vai ler a economia romana da antiguidade total com olhos de século XX, com olhos de capitalismo. Ele vai inclusive dizer que lá na Roma Antiga tinha se formado com essa expansão toda o que ele chamou de burguesia urbana. Outro jeito de se ler essa economia romana foi feita pelo Finlay, também no século XX, ele com essa obra principal denominada A Economia Antiga. Para ele, o mundo antigo se distanciaria do moderno em todos os aspectos, ao contrário do que defendia os modernistas, como a gente acabou de ver. A economia antiga, na sua leitura, especialmente a romana, era agrícola e local. A corrente que o Finlay faz parte, esse é o principal expoente, é chamada de primitivista. Então perceba que é
é antagônico mesmo, né? De um lado nós temos os modernistas defendendo que seria uma economia capitalista na Roma Antiga, e do outro lado temos esses que se chamam de primitivistas, que vão defender que a economia romana não tinha nada de industrial, como diziam os modernistas, era sim agrícola. O que é mais importante que você note aqui, nós estamos falando de pessoas que se voltaram para a Roma Antiga para pensar em específico sobre a economia do Império Romano a partir do seu presente, que era o século XX, que é um período de consolidação e crise ao mesmo tempo do capitalismo. Fechamos esse bloco. Como ressaltei várias vezes, em diversos momentos, na história nós fazemos recortes. Houve uma série de imperadores na história romana. Eu escolhi 3 para a gente falar um pouco mais, devido a ações que eles tiveram no decorrer do período em que foram governantes na Roma Antiga. Vamos para a tela, por favor. Começando aqui, para a gente ter uma dimensão do que era Roma nesse período de fim do século II, início do século III. Note nesse mapa que nós temos o Império Romano ali como dominando a Europa praticamente inteira. Ali o norte da África, nós temos também a porção oriental, tudo sob domínio romano. Não é à toa que o mar Mediterrâneo foi chamado por eles mesmos de Mar Nosso, né, o Mare Nostrum. Então veja, é um império de fato muito imenso. Ao mesmo tempo que é bastante grande, você tem isso traz uma série de benefícios, como, por exemplo, o pagamento de impostos, as riquezas que eram extraídas desse imenso território. Você também tem demandas, dentre elas os recursos necessários para se proteger essas fronteiras. E junto com isso, você tem a necessidade de pessoas compondo esse exército, e essas pessoas vão cada vez ganhando mais prestígio. Não seria inédito se ter disputa entre pessoas que compunham o exército romano. Pense nos próprios triunviratos, tanto o primeiro quanto o segundo. Nada mais era do que generais disputando o poder entre si. Aqui nós temos um império imenso, 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 ótimo porque é recurso, ótimo porque é pagamento de imposto, mas uma vez que dominou essa terra, você precisa proteger essa terra para que ela não seja dominada por outra pessoa. Vamos para a tela, por favor. Nós vamos ter então o século III ali, né, como o período chamado de anarquia militar, entre aspas. O que significa isso? Trata-se do período mais triste da história romana, difícil de acompanhar em seus detalhes. 2 fatores caracterizam esse período. As invasões bárbaras, mas aí a gente tem que pensar no sentido também que é uma visão que parte dos romanos, né? Porque todo aquele que não era romano era chamado de bárbaro. Então já se tem uma visão muito centrada em si, quando se cria esse termo e quando se entende o outro como um ser inferior. Além disso, nós temos os romanos conquistando territórios, subjugando outros povos. Então, é claro, é evidente que esses outros povos também tentariam se sobrepor aos romanos. Então, nós sempre temos que pensar não de um único modo, não no sentido unilateral, e sim de acordo com a complexidade desse contexto. Vamos para a tela, por favor. O segundo seria as perturbações militares contínuas e as inúmeras usurpações que multiplicam os imperadores fantoches. Pelo nome, já dá para a gente entender que é um imperador que tem o nome de imperador, mas que não manda em nada, né? Nós temos, então, um período de crise, que é esse imenso território, mas que está difícil de ser controlado, ao mesmo tempo que vão surgindo pessoas que disputam o poder e que tiram pessoas do poder e colocam outra no poder, então precisava se ter medidas para tentar amenizar a situação. Vamos para a tela, por favor. A primeira pessoa que vai fazer medidas mais concretas assim é o Diocleciano. Perceba ali o início e fim de governo dele, 284 a 305, já depois de Cristo, né? Então, passagem do século III ali para o século IV. Ele que vai dividir o império entre Ocidente e Oriente, sendo que ele era o imperador do lado oriental, do lado ocidental, e do oriental era o Maximiano. Se não bastasse isso, depois ele subdividiu cada uma das partes. Então, nós temos, né, Ocidente e Oriente. Havia um imperador em cada uma das partes e havia também um César em cada uma das partes. Por isso o nome de tetrarquia, porque nós temos
4 pessoas governando ali. E o Diocleciano, que é muito estudado no sentido de que ele foi o imperador romano que perseguiu os cristãos. Perceba que nós temos aqui a presença já de pessoas que professavam essa fé. E de pessoas que professavam uma fé que não era aceita no Império Romano neste momento. E que por isso era perseguida por esse imperador. Vamos para a tela, por favor. Na sequência, nós temos Constantino, ali com a imagem do arco de Constantino. Ele que governa no começo do século IV. Ele que se converte ao cristianismo. A história de que ele teve um sonho e mandou bordar a cruz ali na roupa dos seus soldados, né? E que no ano de 313 promulgou o Edito de Milão, ou Édito de Milão, tanto faz. Em que consistiu isso? É o que permitiu o cristianismo no Império Romano. Perceba, Diocleciano perseguiu os cristãos. Constantino permitiu o cristianismo. Agora preste atenção nesse fragmento. Alterou consideravelmente os rumos de Roma. O novo Império Cristão teve características muito distintas daquelas dos tempos de Augusto, e a religião, perseguida por 3 séculos, passaria em poucos anos a ser perseguidora. Perceba a virada de chave. Os cristãos que outrora tinham sido perseguidos, como aqueles que professavam uma fé não permitida no Império Romano, em pouco tempo se transformaram naqueles que perseguiram outras pessoas. Vamos para a tela, por favor. E por fim nós temos Teodósio, já do final do século IV, que vai oficializar o cristianismo. Note isso, o cristianismo na história do Império Romano, primeiro é religião perseguida, depois é religião permitida e por último é religião oficial. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui, o paganismo então se torna ilegal, uma vez que o cristianismo é a religião oficial, todas as outras são proibidas, né? E nós temos ali também com Teodósio a integração desses bárbaros, entre aspas, né? A administração imperial e com a morte dele, a cisão definitiva entre Ocidente e Oriente, que vai marcar ali o fim do Império Romano, como nós veremos melhor daqui a pouquinho. Fechamos esse bloco. Naquela linha do tempo que a gente aprende na escola, nós aprendemos que o fim do Império Romano do Ocidente, que acontece no século V, marca o fim da Antiguidade e início do período medieval. Acontece que aqui nós temos fins do Império Romano do Ocidente. Fins, plural. O que é isso? Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos 2 possibilidades, né? Uma que acredita, que defende que o fim do Império Romano do Ocidente aconteceu no ano de 410, quando os visigodos, que eram um dos povos bárbaros, venceram os romanos, invadindo e saqueando as próprias cidades de Roma. Ou seja, se um povo bárbaro chegou e dominou a capital, a cidade de Roma, então o Império Romano acabou. Essa é uma leitura dos fins do Império Romano do Ocidente. A outra, que é mais aceita, datada de 476, é quando Rômulo Augusto foi deposto por Odoacro, rei dos Érulos, outra tribo germânica, também outro povo bárbaro. Perceba então que são datas, independente 410 ou 476, que se baseia na chegada de bárbaros e na conquista de territórios que até então eram dominados pelos romanos. A questão é, muito mais importante do que foi na primeira data ou foi na segunda, é de que modo que se entendeu e que se analisou e que se buscou explicar os motivos que levaram ao fim desse império. Vamos para a tela, por favor. Nós vamos ter algumas leituras, né? A primeira delas, a do Gibbon, de 2005. O advento do cristianismo seria o principal motivo para a queda do império. Por quê? Vamos pensar comigo. O Império Romano, ele ficou imenso do jeito que ficou por conta de conquista. Conquista baseada em conflito, baseada em guerra, baseada em violência. Guerra é violência. Guerra é morte. Você conquista um povo matando boa parte dele. É feio falar isso, mas é o que é. O cristianismo, por sua vez, se baseia em igualdade, em cuidado, em amor, em paz. Então são sentimentos, são modos de vida, são percepções opostas ao ideal de guerra. Guerra essa que era a base do exército.
Exército que era a base para se ter a conquista e a manutenção dessas terras. Então, uma leitura que busca entender o que levou ao fim do Império Romano do Ocidente vai defender que esse crescimento do cristianismo dentro do Império serviu para enfraquecê-lo, porque o cristianismo se baseia em instâncias que se batiam de frente com aquilo que tinha sustentado o poder romano até então. Vamos para a tela, por favor. Outra leitura deste autor, Mikhail, que é modernista, vai defender que a expansão territorial e econômica teria levado ao surgimento de uma classe burguesa que enriquecia às custas da exploração dos camponeses e dos escravos. Seria como que uma espécie de luta de classes. Mas veja, este autor, o Mikhail, ele vai produzir a sua obra, a sua leitura no século XX, partindo do seu presente. Qual é o seu presente? É de uma consolidação de capitalismo, é de um momento de independência das nações africanas após o processo de neoimperialismo, de imperialismo ou neocolonialismo. Então, ele vai, a partir do seu presente, das suas questões, buscar entender essa Roma na antiguidade. E para ele, esse crescimento, esse império imenso, acabou gerando conflito entre grupos e conflitos entre atividades econômicas que eram desenvolvidas. Perceba que é uma leitura bem diferente. Enquanto um vai se pautar no crescimento do cristianismo, outro vai se pautar no crescimento de atividades econômicas diversas e nos conflitos decorrentes disso. Vamos para a tela, por favor. Uma outra leitura ainda, uma terceira percepção, que é do Mazarino, também do século XX, vai defender que as invasões bárbaras, sempre as aspas, não se esqueça das aspas, porque o próprio uso do termo bárbaro, insisto nisso, é necessário nós pensarmos nisso. O próprio uso, a própria criação, uso, reprodução desse termo, acaba reproduzindo uma ideia de que o romano é superior a todo o resto, porque o resto é o bárbaro, o resto é o resto. Né? Resto é aquilo que é resto, né? Não tem como definir um sinônimo que seja equivalente a resto, não tem. Outro é muito melhor do que falar resto, né? Então, invasões bárbaras. Então, esse povo que não é o romano e que invadiu ali o território romano. Então, sempre problematizar esse termo bárbaro, ok? Vamos para a tela novamente. Esse autor, então, vai dizer que as invasões bárbaras foram a principal causa da queda do Império Romano. Daí, é claro, nós temos que problematizar, inclusive. Por quê? Porque mesmo antes do Império Romano chegar ao fim, já havia aí a presença desses que eram chamados bárbaros. Vários deles, inclusive, tinham sido chamados, convidados anteriormente, para integrar a administração do Império. Então, a presença ali, a existência dessas pessoas no Império, não começou ali na passagem do século IV para o V, quando ele chega ao fim. Já existia desde antes. Então, veja. São leituras diversas, cada uma vai para um lado, então uma é o cristianismo, a outra uma questão econômica, a outra fala das invasões dos povos bárbaros. Cada uma delas propõe algo diferente e cada uma delas, claro, pode ser problematizada. É daí também a graça da história, né? Vamos para a tela, por favor. Aqui um conceito que é bem legal, que é o conceito de antiguidade tardia. Veja isso. Ok, o fim do Império Romano do Ocidente marca o fim da Antiguidade e início do período medieval. Mas como que acontece, né? Então, mais como um período de continuidades do que de ruptura. Novamente, essa expressão, né, de rupturas e permanências, mudanças e continuidades. Peter Brown, esse autor que é tão legal, vai nessa obra O Mundo da Antiguidade Tardia, de Marco Aurélio Maomé, popularizar esse conceito de antiguidade tardia. O que significa isso? Lembra que nós falamos tantas vezes aqui. Há uma ruptura? Há, mas nunca é completa. Então, há uma série de elementos que marcam a antiguidade romana também, e que vai continuar existindo no período medieval. Eu trouxe um fragmento para que você entenda isso melhor. Vamos para a tela, por favor. Veja aqui, então, esse fragmento. É uma perspectiva que se apoia menos nos eventos políticos,
Privilegia, antes de tudo, as transformações culturais e religiosas, a expansão do cristianismo incentivado pelo Estado romano, a imposição progressiva de um culto monoteísta, a importância crescente da igreja e do monasticismo representaram uma ampliação da integração cultural, continuando aqui, que uniu pela primeira vez os povos, entre aspas, bárbaros, além Reno, as regiões leste do Império, como a Pérsia e a Península Arábica. A cultura, a troca de bens, migrações de povos se dissociaram por alguns séculos, levando o Mediterrâneo a perder aos poucos a centralidade que ocupara no Império anterior. Entre os romanos, o Mediterrâneo era chamado de Mar Nosso, porque eles dominaram todas as áreas que faziam margem nesse mar, que rodeavam esse mar. Acontece que acaba o Império Romano do Ocidente, mas, por exemplo, o cristianismo, que cresceu tanto nesse Império Romano do Ocidente, que de religião perseguida se tornou oficial, se mantém no período medieval. E nós sabemos que a Igreja Católica, no período medieval, se torna, inclusive, a instituição mais poderosa do período. Então, veja, tem ruptura entre um período e outro? Tem, mas também tem uma série de permanências. O cristianismo é uma delas. Fechamos esse bloco. Otávio Augusto e as artes. O período que ele governou, o século de Augusto. As obras que ele fez endeusando ele mesmo. O próprio nome Augusto, que significa o venerável. Tudo isso fez parte do que era necessário que ele fizesse para conseguir se manter no poder por 41 anos. Uma das coisas era incentivar a arte, mas é um tipo bem específico de arte. Vamos para a tela, por favor, apresentando então essa SP. Augusto foi o incentivador das artes, isso é fato, foi mesmo. Diante da relação bastante próxima de Augusto com os artistas patrocinados por ele, como você poderia estabelecer em sala de aula uma reflexão sobre os incentivos financeiros a artistas, bem como suas implicações nos conteúdos dos produtos finais? No contexto que a gente está vivendo, dá até receio de falar de coisas assim. Então, primeiro é preciso pontuar algo. O incentivo, o financiamento de arte é algo necessário, ponto. Dito isto, vamos problematizar a situação. Uma vez que no contexto de Roma Antiga, Otávio Augusto patrocinava